Então, vamos começar por esse formulário, depois eu vou passar pela trilha de aprendizagem e vou explicar todos esses detalhes. Se por acaso surgir alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar. Quem está comigo há mais tempo sabe que para organizar os dias de apresentação, para eu ter uma noção de quantidade de grupos e planejar melhor os nossos encontros sobre seminário, eu sempre disponibilizo um link para vocês preencherem. Então, nesse link, o que eu estou mostrando para vocês é um formulário da minha turma de segunda-feira, mas é o mesmo formulário que eu disponibilizo para vocês. Então, nesse formulário, a primeira coisa que vocês vão fazer é preencher, marcar aqui para mim, nessa primeira questão, quais são os integrantes do grupo de vocês. Em relação ao grupo, nós precisamos fazer grupos até 5 pessoas. Então, um grupo até 5 pessoas. Pode ser 6, 7, 10? Não. Tem que ser um grupo até 5 pessoas. Se você fizer em grupo, então assinale, por favor, o nome de todas as pessoas que estão no grupo. É importante que apenas uma pessoa assinale, uma pessoa do grupo. Por quê? De repente, hoje eu tenho um grupo com 5 pessoas. Cada uma dessas pessoas preenche e as respostas para mim vão ficar bagunçadas. Então, eu peço para vocês que apenas uma pessoa assinale esse formulário. Essa pergunta ela é obrigatória. Por que eu faço nesse formato? Antes, eu não fazia o formulário e, às vezes, as pessoas me mandavam não o nome completo, mas, por exemplo, tinha uma Franciele, aí mandava para mim Fran, ou Letícia, mandava Lê, aí tinha 5 Letícias. E aí, como eu ia saber qual era a Letícia que estava naquele grupo? Então, por isso eu fiz isso de uma forma padrão, para que eu possa visualizar melhor. Um outro detalhe, caso o seu nome não esteja nessa relação, é preciso que você verifique no sistema se você está nesta turma e se vai fazer o seminário comigo. Como vocês fazem isso? Vão lá no sistema, no AVA, clique em seminário, no nome da disciplina e visualize o nome do tutor. Caso esteja o meu nome, então vocês vão fazer aqui na nossa turma. Fale comigo caso seu nome não esteja aqui. Agora, se tiver um outro tutor, eu peço a vocês que entrem em contato com esse tutor agora, já de início. Porque tem muitos alunos, já aconteceu bastante, que permanece na turma mesmo não sendo da turma. E aí, no final do semestre, vem, apresenta, faz em equipe, e aí no final do semestre eu vou lançar a nota e o nome não está. Eu até tento falar com outros tutores e dizer, a pessoa fez aqui, né, participou do seminário, tirou nota tal. Tem alguns tutores que aceitam, tem outros tutores que falam, não, eu que tenho que avaliar, então a pessoa vai ter que fazer tudo de novo. Então, preste bem atenção nisso. Se seu nome não está aqui, não faça aqui, verifique certinho se você está nesta turma. Como eu sei quem é o tutor? Pelo AVA. E lá no AVA tem o link do grupo do WhatsApp, que você vai fazer essa disciplina. Então, você consegue conversar com o tutor por lá, o seu tutor. Então, essa é a primeira pergunta. Mas é bem difícil seu nome não estar aqui e ser dessa turma, porque eu coloquei aqui o nome da relação que o sistema me dá, que vai fazer a disciplina aqui. Mas, mesmo assim, para lembrar vocês sobre isso, eu coloquei essa outra questão. Se o seu nome não estiver lá em cima, aqui na questão 2, coloque o seu nome para que eu possa visualizar. E já deixei um lembrete aqui para você entrar em contato com o seu tutor, porque é somente o seu tutor oficial que pode te avaliar, é ele que vai dar as orientações e é ele que vai estabelecer os critérios para fazer essa avaliação. A outra questão é para que vocês assinalem a preferência por datas para fazer a apresentação. Pelo que eu estou recebendo de resposta, eu recebi poucas respostas,
Mas, pelo que eu já visualizei, nós não temos uma grande concentração de dias. Por exemplo, todo mundo vai querer fazer dia 3/7. Tem pessoas do dia 26 que preferiu dia 26 e tem pessoas que preferiram dia 19. Se não houver uma grande concentração em um dia, nós conseguimos então distribuir conforme o que vocês assinalaram. Agora, se todo mundo optar pelo dia 3, ou pelo dia 19, ou pelo dia 26, então nós vamos precisar fazer uma melhor distribuição para que a gente possa ter uma apresentação mais duradoura. Então, essa é a outra alternativa. Uma outra questão que sempre acontece pode ter integrantes de grupo que não pode apresentar em determinados horários porque trabalha. Eu chego em casa só depois das 8. Eu chego em casa só depois das 9. Então, essa questão é para esses casos. Se no seu grupo não tem ninguém que trabalha nesse horário ou que faz alguma atividade nesse horário, não consegue chegar em casa antes desse horário, então não assinale essa opção. Essa opção é somente para aqueles que de fato não conseguem apresentar em qualquer horário. Caso não seja a sua questão, a questão do seu grupo, então, por favor, assinale a alternativa não se aplique. Com base nessas informações, eu vou conseguir planejar e organizar melhor o nosso trabalho. Alguma dúvida sobre esse formulário? Não. Tem um grupo do WhatsApp que aí coloca assim ali no chat. Estou sem grupo, estou sem grupo, estou sem grupo. Mas se você visualizar, dá 5 pessoas, então já dá para formar um grupo. Então, essa semana, tirem para isso, para vocês formarem um grupo de vocês. Vamos com calma. Esse é o nosso primeira semana que nós estamos falando sobre isso. Não precisam se apavorar. Eu confesso a vocês que eu senti que esse paper ficou mais difícil do que o que nós estamos fazendo. Vou explicar agora, não se apavorem, que nós vamos fazer aos poucos. O primeiro passo é formar grupo, e aí depois eu vou dando indicativos a vocês do que nós vamos fazer, ok? Bem, pessoal, eu abri aqui a trilha de aprendizagem e já anexei para vocês. Eu sempre faço essa sugestão para que os alunos abram, quando estiver estudando em casa, abram a trilha de aprendizagem e vão acompanhando passo a passo e lendo a trilha de aprendizagem e fazendo junto. A trilha de aprendizagem é um mecanismo muito importante na hora do estudo, porque ela vai guiando os nossos passos. Já traz o nome de trilha justamente porque é isso, é o caminho que nós vamos precisar percorrer para conseguir aprender de fato. O nome do nosso seminário é A Importância dos Recursos Humanos para a Qualidade. Um outro detalhe que eu já estou percebendo: tem muitos alunos que tiram um print para mim da trilha e me enviam e falam: olha, mas o tema não é esse. Então, verifiquem na trilha de aprendizagem de vocês qual é o nome do seminário. Uma outra dúvida que sempre acontece: todas as universidades têm alguma forma de se fazer pesquisa. Pesquisa faz parte da aprendizagem. Então, eu penso que é impossível nós fazermos um curso de graduação, um curso superior, sem em nenhum momento fazer um tipo de trabalho desse. Então, esse tipo de trabalho não é só na Uniaselv que vocês vão encontrar. Em universidade presencial, vocês vão encontrar, em qualquer outra universidade que forneça curso à distância, também vão encontrar. A Uniaselv tem uma metodologia específica que todo semestre tem um seminário com temas diferentes e também maneiras diferentes de se fazer. Todo seminário vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, lá no semestre passado, nós escrevemos introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões e referências só.
Quando eu abrir o paper, vocês vão verificar que além dessas partes, vão ter outras. E o próximo semestre vai acontecer a mesma coisa. Além dessas partes, vão ter outras partes. Então, até que no final do curso, vocês vão conhecer como se faz uma pesquisa completa. E é sempre importante falar sobre isso, que a cada semestre vocês vão encontrar um tipo de seminário diferente. Por quê? Porque sempre acontece também de alunos chegarem na turma novos que vieram de outras turmas e de outros tutores e dizer assim: ah, mas o outro tutor ele permitia que eu fizesse dessa forma, ou o outro tutor explicava de forma diferente. Mas o que vocês precisam compreender é que todo seminário é um seminário, ele é diferente. Então, o semestre passado é o semestre passado, passou. Agora nós estamos em outro semestre, vocês estão com um outro tutor e com uma sala nova. Então, o que vai ser avaliado é o que está neste semestre, no semestre atual, e não no semestre passado, com base no que o antigo tutor explicou. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, confirmem se é esse seminário que vocês têm na trilha de aprendizagem. Quem tem um nome lá no formulário está correto, tá ok? Quem não tem, visualize se é esse seminário, se é essa turma e se sou eu a tutora de vocês. Bem, quando eu abro essa tela, já é importante notar o próprio tema, a importância dos recursos humanos para a qualidade. É sobre isso que vocês precisam falar. É sobre recursos humanos e o seu impacto para a qualidade. Nós acabamos de estudar a disciplina de recursos humanos. E daqui a alguns meses, nós vamos ter uma disciplina que fala sobre a qualidade. Qualquer assunto que nós acabamos de estudar na disciplina de recursos humanos e que tem o seu impacto para a qualidade, vocês podem utilizar para fazer a pesquisa de vocês. Eu sempre faço essa sugestão. Pense em algo simples. Pense em uma pesquisa que vocês conseguem fazer em pouco tempo. Visualizem na disciplina de recursos humanos o que vocês mais gostaram daquela disciplina e que é viável para ser estudada com mais profundidade. Não adianta, nesse momento, nós querermos fazer algo muito difícil, porque nós não vamos dar conta. É uma pesquisa simples, é básica. Nós não precisamos aqui querer descobrir algo que ninguém nunca percebeu, sentiu, nada disso. Nessa pesquisa, nós não precisamos, por exemplo, tentar encontrar cura para o câncer, tentar resolver os problemas do Oriente Médio, porque é uma pesquisa muito simples. Sempre vejam algo simples. Em coisas simples, nós conseguimos encontrar bons detalhes, né? A gente consegue fazer algo com muita qualidade quando nós percebemos essas coisas mais simples. Sobre o tema é isso. Também percebo muita dificuldade dos alunos em encontrar um tema. Pensem onde vocês trabalham, ou onde vocês já trabalharam, ou se você não trabalha ou nunca trabalhou, onde os seus pais trabalham. Olhem para os recursos humanos, percebam ali o que existe de ponta, o que existe de problema ou de oportunidade que pode ser mais pesquisada e estudada. Continuando na trilha de aprendizagem, nós vamos então Prof, para a parte. Oi. desculpa te cortar, mas Aí. eu tava pensando, esses dias eu fiz um mini curso que a Unicef proporciona ali das horas complementares sobre atendimento ao cliente. Eu poderia falar sobre isso que se encaixa nos recursos humanos? Bem, atendimento ao cliente, nós vamos precisar entender aonde os recursos humanos estão no atendimento aos clientes. Porque o recursos humanos, ele acaba respingando de fato em toda a organização. Mas o que seria, por exemplo, o treinamento para o atendimento ao cliente fornecido pelos recursos humanos? Ou a descrição de cargos,
no que se refere ao atendimento, né? Então, a gente, assim, dá para falar? Dá, mas só sobre esse assunto, não. A gente precisa tentar vincular mais com os recursos humanos. Tá bom, então. Obrigada, prof. Imagina, mas vai pensando aí no assunto e nós vamos conversando durante os nossos encontros. Seguindo, então, aqui na apresentação, já começa a explicar para vocês como tem que ser o paper. O nosso paper, ele vai ser constituído por título, resumo, introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões, conclusões e referências. Eu vou explicar cada um desses itens. Logo abaixo, vocês vão encontrar um arquivo, modelo paper seminário. Anotem isso, façam estrela, coração, porque é nesse link que vocês precisam clicar para construir a sua pesquisa. Se vocês clicarem aqui, modelo paper seminário, já vai baixar no computador de vocês. E eu peço de fato que vocês constroem isso em cima e não abram um arquivo novo para construir a sua pesquisa. Por quê? Porque nesse modelo já está formatado, vocês não vão ter o trabalho de formatar novamente, e também nesse modelo já tem toda a explicação que vocês precisam fazer, tem todos os critérios que vocês precisam seguir. Então, por isso que eu falo, cliquem no modelo paper seminário e baixem para construir em cima. Mas antes de mostrar a vocês esse paper, eu vou seguir com a trilha de aprendizagem e depois eu vou anexar esse paper para explicar cada item. Abaixo desse modelo, vocês vão encontrar um outro link que vai... Oi? Que isso. Esse paper não está na minha trilha de aprendizagem, então provavelmente eu não preciso estar aqui na aula hoje? Não. Você tem algum seminário, Luiz, para fazer na sua trilha? Sim, na trilha sim. Eu tenho Vivendo o Presente, Olhando o Futuro, seminário interdisciplinar. Ah, tá. É outro seminário, é outro tutor, é outra turma. Então, Tá. eu te indico a clicar ali para você saber quem é o seu tutor e entrar em contato com ele. Porque eu estava na sua turma de gestão de pessoas só. Será que bugou e eu fui junto? Então talvez é só essa disciplina mesmo. Perfeito. Aí você vai olhando cada disciplina quem é o seu tutor. Tá bom. Muito obrigado, Francine. Boa noite. Obrigada. Tchau. Pessoal, então aqui abaixo vocês vão encontrar um arquivo que chama Metodologia Científica. Essa parte de metodologia científica é muito importante e é, inclusive, algo que nós estudamos lá no primeiro semestre, como fazer uma pesquisa. Aqui vai te mostrar as normas da ABNT, aqui vai te mostrar o que é citação direta, indireta, como formatar a fonte, o tamanho da fonte e outros detalhes da norma da ABNT. Caso vocês façam um trabalho em equipe, vocês precisam se encontrar. Por quê? Eu sei que acontece muito isso. A gente vai fazer um trabalho em equipe. Então você faz a introdução, você faz o resumo, o outro faz a fundamentação e uma outra pessoa a conclusão. E quando você lê o trabalho completo, é muito perceptível, como se fosse uma coxa de retalho, né? A gente pega partes e coloca ali, costura e fica aquela coxa de retalho. Se vocês vão fazer trabalho em grupo, é muito importante que vocês se encontrem para discutir cada parte e para que todas as pessoas possam contribuir com cada parte. Então vou ficar responsável pela introdução, o outro vai ficar pela fundamentação teórica, ok. Mas vamos nos unir pelo menos uma vez por mês para todo mundo ler o trabalho e que todos possam contribuir, né? Porque esse trabalho ele precisa ter um sentido muito completo. E fazer um trabalho como se fosse uma coxa de retalho, de forma integral, né? Lendo o trabalho completo, não fica legal o trabalho.
tá bom? Então, se encontrem, vocês podem fazer reunião pelo Meet, pelo Teams, pelo WhatsApp, ou por qualquer outra plataforma que vocês desejam. Aqui traz o manual para que vocês possam fazer um trabalho pelo Teams. Então, vai te ensinar passo a passo a como manipular o Teams da melhor forma para que vocês possam fazer uma reunião em equipe. Seguindo para a unidade 1, nessa unidade, ela vai começar a explicar passo a passo para vocês sobre o trabalho. Esse passo a passo, eu prefiro explicar no próprio paper e eu vou anexar para vocês. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão com dúvidas? Tudo certo, prof. Ótimo. Esse é o arquivo que vocês precisam baixar para construir em cima o seu trabalho. E esse arquivo, ele vai conter algumas partes. E essas partes é o que vocês precisam alterar. O que eu quis dizer com isso? Que todo semestre vai acrescentando uma parte. Nesse semestre, o que eu vejo de novo aqui é a parte do resumo e conclusão. No semestre anterior, vocês já fizeram introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados de discussões e referência. Mas, mesmo assim, vamos lembrar cada parte. Primeiro de tudo, o que vocês precisam encontrar é um título. O título, ele vai expressar todo o seu trabalho. Então, nós precisamos encontrar um tema, um título relacionado com recursos humanos e qualidade. Por exemplo, o impacto do recrutamento e da seleção para a qualidade do trabalho, né? Ou para a qualidade do produto final. No caso, a Érica citou a questão do atendimento ao público, e nós estudamos na disciplina de recursos humanos que os recursos humanos promovem treinamento e desenvolvimento. Então, ela poderia estudar o impacto do treinamento promovido pelos recursos humanos na qualidade do atendimento ao público. Então, ela poderia fazer uma pesquisa nesse sentido. Existem vários assuntos que vocês podem trabalhar aqui. E como eu sugeri anteriormente, vai visualizando na empresa que vocês trabalham, ou na empresa que seus pais ou alguém que vocês conhecem trabalham, para que vocês possam encontrar o melhor tema. Um outro detalhe, que no semestre passado eu não vi nenhuma dificuldade em relação a isso, mas eu vi no semestre anterior. Nessa parte, acadêmicos e tutor, é a parte de identificação. Aqui vocês não precisam escrever exatamente acadêmicos, 2 pontos, e o nome dos acadêmicos, tutora, 2 pontos, e o meu nome. Não precisa. Aqui vocês vão excluir o que está escrito aqui e incluir no lugar de tutor externo o meu nome, Francilene Bernardo Cordeiro Roas. E em cima, vocês vão excluir a palavra acadêmicos e vão escrever o nome de vocês. Érica, aí coloca o nome completo da Érica, não é só o primeiro nome. Mas tem mais pessoas, então vocês copiam sobrescrito 1, colem embaixo e escrevam o nome de outras pessoas. Por exemplo, Rodrigo Oliveira Ferreira. Tem mais pessoas, então nós vamos copiar o número 1, colar e vamos escrever o nome do outro acadêmico. Rafaela Pereira. E assim por diante. Não precisa identificar quem é o acadêmico, quem é o tutor, por quê? Porque esse número 1 indica quem são os acadêmicos. E esse número 2 sobrescrito indica quem é a tutora.
Lá embaixo, vocês vão encontrar essa informação. Número 1 são os acadêmicos, número 2 é a professora tutora. E abaixo ainda disso, vocês já vão encontrar Centro Universitário Leonardo da Vinci, vocês incluem o nome do curso, o código da turma e a data que vocês estão construindo essa pesquisa. Vocês não precisam trazer informações da universidade aqui na identificação. E detalhe, todos os nomes devem estar em negrito. Mas aqui eu acho que está bem fácil para vocês. A parte de resumos eu vou explicar depois, porque eu sempre faço a sugestão que o resumo fique por último, que vocês construam todo o trabalho e deixem a parte de resumo por último. Por quê? É um resumo. Resumo já se pressupõe que você vai escrever sobre algo que já está pronto. Então, por isso que vocês deixam pronto o trabalho para depois fazer o resumo. Primeiramente, vocês podem construir a introdução. Bem, a introdução, ela é uma parte que vocês precisam apresentar brevemente como vai ser o seu trabalho, que você vai abordar no trabalho. Como eu disse no início da aula, todo trabalho é um trabalho, né? Cada trabalho é diferente, é algo único, é algo singular. Por isso, nós precisamos seguir a trilha de aprendizagem. No caso deste ano, quais são as informações? Nessa informação, vocês precisam escrever no mínimo 5 parágrafos de introdução. Então, no mínimo 5 parágrafos, tá bom? E nessa introdução, vocês podem utilizar citações ou escrever partes por você mesmo. Então, não necessariamente você precisa referenciar, citar aqui na introdução. Aqui vocês podem escrever com as suas próprias palavras ou ainda citar autores. Desculpa. Cada semestre é uma orientação diferente, porque o trabalho vai ficando um pouquinho mais difícil a cada ano. O que exatamente precisa conter na introdução? Na introdução, vocês precisam fazer uma breve apresentação sobre o tema estudado, vocês precisam escrever a pergunta de pesquisa e escrever qual é o objetivo do texto. Vamos lá para cada parte. Todo trabalho, toda pesquisa precisa ter um objetivo. O objetivo vai mostrar o que você quer com esse trabalho. Eu quero analisar as ações dos recursos humanos para manter a qualidade do trabalho do funcionário de uma empresa tal. Eu não quero analisar, eu quero só descrever. Então, eu vou descrever as ações. Não, eu não quero analisar nem descrever. Eu quero somente estudar elas, né? Sem analisar e sem descrever. Então, vou estudar, né? Quero só identificar. Então, vou identificar as ações. O objetivo do trabalho mostra o que você pretende com esse trabalho. E quando eu falo assim, o que você pretende com esse trabalho é com o próprio conteúdo em si. O objetivo não reflete algo que você quer com a sua formação. Por exemplo, esse trabalho me permitirá crescer pessoalmente e profissionalmente. Não, não é esse o sentido. A gente sabe que o trabalho de fato contribui para a parte profissional e para o individual. Mas o conteúdo em si, para onde você quer chegar, né? Quero analisar algo, quero identificar, quero compreender, quero descrever. Então, por isso que toda pesquisa, desde a primeira pesquisa que vocês fizeram, desde o primeiro paper, na parte da introdução, vocês já precisavam dizer
qual era o objetivo. Algo novo aqui. Também na introdução, vocês precisam escrever a pergunta de pesquisa. Quando nós estudamos metodologia no primeiro semestre, nós estudamos que toda pesquisa parte de uma pergunta. Então, eu sei que eu quero analisar os recursos humanos. Tá, então eu quero analisar os recursos humanos. Qual seria a minha pergunta? O que faz os recursos humanos? Percebe? Então, o seu objetivo já te dá a sua pergunta de pesquisa. Então, qual é o problema que você quer estudar, né? E vocês precisam formular essa pergunta e que tem toda a relação com o objetivo do trabalho. Eu vou trazer exemplo para vocês na próxima aula de seminário. Então, vamos supor que eu quero descrever quais são as ações que o RH desenvolve para manter a qualidade no setor comercial, né? Então, esse é o meu objetivo. Então, agora eu preciso pensar em uma pergunta. Quais são as ações que o RH desenvolve para manter a qualidade no setor industrial? Então, veja, é bem semelhante ao meu objetivo, porém em formato de pergunta. Além do objetivo, além da pergunta de pesquisa, eu preciso também fazer uma apresentação sobre o tema estudado. Então, vamos supor que eu estou falando de treinamento desenvolvido pelo RH. Aqui na introdução, eu vou escrever isso. Vou escrever que o meu tema é o treinamento, e aí eu vou dizer o que é treinamento, como se dá o treinamento, posso até citar um pouquinho do que eu aprendi, mas isso é algo breve, apenas uma apresentação, porque é na fundamentação teórica que é o momento que nós vamos nos aprofundar mais sobre o tema, que você vai dizer, fazer uma breve apresentação sobre o seu tema. Meu tema é treinamento, vou dizer o que é treinamento. Quando as empresas começaram a fazer treinamento, por exemplo, e só na fundamentação teórica que eu vou dizer as técnicas de treinamento, vou dizer a diferença de treinamento e desenvolvimento, é ali na fundamentação teórica que eu vou me aprofundar. Detalhe em relação ao objetivo. O objetivo precisa trazer uma aplicação prática, ou seja, no seu objetivo, você vai dizer onde você vai desenvolver essa pesquisa. Eu quero estudar as ações do RH para manter a qualidade na empresa tal, ou nas empresas do ramo tal. Quando eu especifico isso, eu estou trazendo algo prático, eu estou mostrando aos leitores que eu vou fazer uma pesquisa em um ambiente prático, em um ambiente real, né? Então, por isso que ali no objetivo a gente precisa citar aonde nós vamos aplicar essa entrevista. Então, essa é a parte da introdução. Alguma dúvida em relação a isso? Introdução? Está tudo bem? Vocês estão entendendo? Posso seguir? Sim. Não pode, Uma, prof. prof. Dúvida a gente tem várias, né, prof? Mas não agora. Oi, Jaque? As dúvidas a gente vai ter várias, né? Mas não agora, eu acho. Agora, talvez, vai ficar muito amplo para vocês. E é no momento de fazer que vai surgindo as dúvidas reais, né? E é por isso que é importante que vocês já comecem a fazer. Primeiro, vamos pensar no grupo. Depois, a gente já vai começar a fazer, a desenvolver. Porque se a gente deixa para a última hora, fica mais difícil ainda. Agora, se vocês já começam a fazer e aos pouquinhos, na próxima aula vocês já podem trazer uma dúvida para mim. Aí escreve mais um pouquinho, na próxima aula já traz uma dúvida para mim. Por isso que é importante já começar a fazer, tá bom?
Introdução, basicamente, é isso. Vamos falar de fundamentação teórica. Eu vejo que a fundamentação teórica vai ser a parte mais fácil para vocês, porque desde o primeiro paper, vocês já fazem a parte de fundamentação teórica. E é uma parte que não muda muito conforme vai se passando os seminários. Quais são as orientações para este paper? No início, já fala assim, que vocês precisam incluir no mínimo 10 parágrafos. E aí nós ficamos muito alegres, pensando assim, nossa, é no mínimo, mas lá embaixo fala que vocês precisam fazer um total de 10 parágrafos. Então, vocês precisam, de fato, fazer 10 parágrafos. Não é 11, não é 12, não é 20, não é 8. É 10 parágrafos. Se passar de 10, eu ainda não vou tirar nota por isso, né? Mas se for menos de 10, aí nós vamos precisar repensar. Tentem fazer 10 parágrafos. E nesses 10 parágrafos precisa conter uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. E aí que está a dúvida de muitos alunos, quando nós falamos de paper. Eu recebo muitas dúvidas assim, professora, aqui fala assim que precisa ser 10 parágrafos. No entanto, são só 3 tipos de citação. Veja, são 10 parágrafos, mas são 3 tipos de citação. Por quê? Para completar 10 parágrafos, eu preciso repetir mais de um tipo de citação. Ou seja, eu posso fazer 5 citações indiretas, 2 citações direta curta e o restante de direta longa. Quando eu falo assim, repetir o tipo de citação, não significa repetir o conteúdo da citação. Eu não vou copiar e colar 10 10 conteúdos da mesma citação. Então, a mesma citação, o primeiro parágrafo, eu não vou copiar e colar. Não é esse o sentido. Eu falo do tipo de citação, da formatação dessa citação. Vocês lembram que é citação direta curta, direta longa e indireta? Sim, não? Sim. Ótimo. Que bom, fico muito feliz. Mas vamos repetir novamente, trazer de uma ideia bem geral mesmo, e na próxima aula eu trago alguns exemplos. Qual é a diferença de citações diretas e citação indireta? As citações diretas são aquelas que nós vamos copiar e colar no nosso trabalho exatamente igual que está escrito. Então, vou ler um artigo de um autor e eu vou copiar e colar no meu paper exatamente igual, sem mudar uma palavra. Mas, professor, isso não é plágio? Não é plágio desde que nós formatamos ela conforme a sua citação. Então, se eu copiar de um artigo e colar no meu trabalho e dar menos de 3 linhas, dar 3 linhas ou menos, eu preciso formatar como uma citação direta curta. Como eu vou formatar citação direta curta? Aspas no começo, aspas no final e referenciar, né? Preciso citar quem é o autor daquela frase. Porque se eu não coloco aspas no começo, aspas no final e não indico quem é o autor, isso sim é um plágio. Agora, se eu copio e colo no meu trabalho exatamente igual, sem tirar uma palavra, e formato dessa forma, então isso não é plágio, é uma citação direta curta. Copiei de um artigo, de um livro, colei no meu trabalho, deu 3 linhas, então vou formatar a citação direta curta. Passou de 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas ou mais, então eu vou formatar como uma citação direta longa. Como é a citação direta longa? Como eu formato essa citação?
Para fazer essa citação, precisa dar, então, mais de 3 linhas, 4, 5, 6 linhas ou mais. Eu vou colar no meu trabalho, vou fazer um recuo de 4 centímetros nessa citação, vou diminuir a fonte para fonte 10 e vou colocar espaçamento simples e também vou referenciar, vou citar o autor daquela frase. Isso é citação direta longa. E citação indireta? A citação indireta é quando eu vou ler um artigo, ler um trabalho de terceiros, vou interpretar aquela informação e vou colar, não vou colar não, vou escrever no meu trabalho com as minhas próprias palavras. Então, eu li o artigo, entendi aquele artigo, venho aqui no meu paper sem copiar nenhuma palavra e escrever o que eu entendi daquilo que eu li anteriormente. Isso é citação indireta. Outra dúvida muito recorrente dos alunos em todos os semestres, em todos os papers. Tá, professora, então eu li o artigo, escrevi aqui no meu trabalho com as minhas próprias palavras, então eu não preciso citar negativo, precisa citar. Por quê? Você escreveu com as suas próprias palavras, mas a ideia não é sua, a ideia é de um terceiro. Então, por isso eu preciso citar, referenciar. A ideia do plágio não é apenas copiar e colar, mas é copiar a ideia de alguém, mesmo que sejam com outras palavras. Calma, essa ideia de plágio, né, para agora não, talvez seja um pouco pesada, mas eu preciso dizer a vocês qual é a ideia que está por trás dessa citação e por isso que nós precisamos tomar um cuidado para formatar certinho, para citar certinho, tá bom? Mas claro que se eu identificar alguma situação nesse sentido, eu vou entrar em contato com vocês e explicar qual é a melhor maneira de se fazer. Acontece muito de eu falar, né, a questão de plágio e muitos alunos se sentiam ofendidos. Mas o que acontece? Às vezes, tem aluno que não sabe disso, né? Então, por isso que eu estou aqui é para ensinar vocês, né? Eu não estou aqui para acusar ninguém, né? Ou para, de repente, colocar a pessoa em uma situação delicada. Não, eu estou aqui para ensinar. Teve um momento da minha graduação que eu também não sabia disso. E eu tive professores que me ensinaram qual foi a melhor forma de se fazer. Então, por isso que, se acontecer de vocês me enviarem um trabalho ou identificar alguma situação, eu vou conversar com vocês antes de lançar a nota, né? No sentido de orientar vocês da melhor forma. Para quem está chegando agora, os alunos que já estão comigo sabem disso. Eu tenho um aplicativo que eu passo todos os trabalhos e ele identifica para mim quais são as partes que foram copiadas e coladas exatamente igual. Eu sugiro a vocês que também baixem esse aplicativo. Vou passar para vocês lá no grupo o nome desse aplicativo para que vocês mesmos possam ter controle disso. Já contei uma história para vocês que uma vez eu estava construindo, se eu não me engano, foi o meu TCC, e eu utilizei um artigo que eu mesma fiz. Esse artigo eu tinha enviado para um evento e esse evento não me deu resposta se tinha aceito ou se não tinha aceito. Então, eu achei que não foi aceito, porque normalmente quando nós enviamos um artigo para um evento, eles respondem para nós. Então, eu achei que esse artigo não foi aceito. Aí eu pensei assim, já tem um artigo aqui, vou utilizar então para fazer uma parte do meu TCC. Fui lá, fiquei o ano inteiro trabalhando em cima disso. Depois, uma professora minha falou sobre esse aplicativo, que eu vou falar para vocês, e eu fui passar, estava dando uma quantidade muito elevada de plágio. Eu pensei assim, meu Deus, como assim? Eu não copiei de ninguém, eu fiz por mim mesmo. Mas quando eu fui abrir
ali no aplicativo, eu fui ver que estava dando autoplágio, ou seja, eu estava copiando de mim mesma, e que também não pode, porque cada trabalho precisa ser de forma original quando nós vamos publicar ele. Mas veja, estava cometendo um crime, né? Estava plagiando, eu simplesmente não sabia disso. Então, eu olho para vocês nesse sentido também. Eu jamais vou olhar para vocês de uma forma diferente, porque nós estamos aqui para construir esse trabalho juntos. E vocês não estão sozinhos, eu estou aqui para isso, para ensinar e para orientar vocês da melhor forma possível. Aqui fala que todo autor precisa ser referenciado justamente por causa dessa ideia de plágio. Também temos a orientação de que as citações precisam ser tiradas de livros e artigos científicos. Eu vou abrir a possibilidade para vocês de tirarem citações de sites considerados também científicos. Por que traz essa informação? Porque nós estamos aqui em um ensino superior de graduação e o nosso trabalho precisa ser embasado na ciência. Eu não posso construir um trabalho de graduação com base no senso comum, com base no achismo, né, com base em intuições. Então, por isso que nós indicamos sites científicos, Cielo, Google Acadêmico, o próprio livro da Uniaselv, esse último que nós estudamos, ele é perfeito para vocês fazerem esse trabalho. Eu gostei muito da didática dele, da metodologia de ensino, então ele pode ser muito bom. Sites, bancos de TCC, de teses, dissertações, são ambientes em que vocês podem encontrar artigos, livros, pesquisas de fato científicas. Evitem sites de blogs de opinião, Facebook, Instagram, mensagens que vocês viram no WhatsApp que não tem nenhum cunho científico. Além disso, vocês precisam incluir nessa parte um gráfico, uma tabela ou uma imagem que esteja relacionada com o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês como se formata essa imagem, porque o que eu estou percebendo ao longo do semestre é que muitos alunos falham na formatação da imagem. Precisa ter um título antes da imagem e abaixo dela precisa indicar a fonte de onde vocês tiraram essa imagem. Pode ser um print de algum artigo, né, uma foto, um gráfico interessante, pode ser fotos de livros mesmo. Então, fiquem à vontade para vocês encontrarem uma imagem, um gráfico ou uma tabela que tem a ver com o conteúdo. E quando eu falo assim que tem a ver com o conteúdo, precisa sim ter a ver com o conteúdo. Mas o que isso significa? Também já vi muitos papers que falam sobre um assunto e uma imagem não tem nada a ver com aquilo que estava falando. Eu estou falando de RH, então vou pegar a imagem de um sol, né? Bem, pessoal, pode ir perguntando, tá bom? Vamos lá na parte de metodologia. Metodologia, eu senti que vocês também não tiveram dificuldades no semestre anterior. Mas o que é metodologia? A metodologia indica qual foi o caminho que vocês percorreram para construir essa pesquisa. Nós vamos ter uma parte ali na trilha de aprendizagem que vai explicar exatamente quais são o que vocês precisam colocar aqui. E aí nós vamos chegar lá. Mas basicamente, na metodologia, vocês precisam dizer se a sua pesquisa é do tipo exploratória, descritiva ou explicativa. Pesquisa exploratória é aquela que vai abordar um assunto que ninguém nunca abordou. Vai ser algo novo, algo inovador.
por exemplo, os problemas, a descoberta da resolução dos problemas no Oriente Médio, algo que ninguém nunca chegou até aí. Por isso que é uma pesquisa exploratória, o que eu penso que não vai ser o caso de vocês. Então, ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva. O que é descritiva? Descritiva, o próprio nome já nos faz deduzir o que é. Descritiva vai descrever um fenômeno. Pesquisas descritivas não faz análise, faz apenas uma identificação de algo. Então, vamos supor que a Érica ela tem a intenção de identificar quais são as ações que o RH desenvolve para manter a qualidade. Então, ela vai apenas descrever quais são essas atividades e vai dizer, ele faz o recrutamento, ele faz a seleção, o treinamento, desenvolvimento e a avaliação, e só, ela vai descrever. Agora, se a Érica, o objetivo dela é analisar as ações que o RH desenvolve, ela não vai apenas citar quais são essas ações, mas ela vai analisar. Então, a pesquisa dela vai ser do tipo explicativa, porque ela quer explicar esse fenômeno. Ela não vai só dizer as ações são tal, tal e tal. Ela vai explicar, ela vai analisar cada ação. Ela vai dizer, o RH faz o recrutamento, ele faz dessa forma, está correta, não está. Então, ela vai analisar e não apenas citar. Então, primeiramente, dizer se a pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa. Fez isso? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é dizer como vocês construíram essa pesquisa no sentido de fonte. Quais foram as fontes que vocês utilizaram? Todos vocês vão fazer uma revisão bibliográfica. Por quê? Porque vocês vão utilizar livros e artigos para fazer a parte de fundamentação teórica. Então, todos vocês precisam incluir essa palavrinha. Primeiramente, realizamos uma revisão bibliográfica por meio de artigos, livros, sites científicos. Ponto. Ok? Então, primeiramente, revisão bibliográfica. Além disso, outra fonte de pesquisa como vocês a fizeram, aplicaram essa pesquisa, é por meio de entrevista ou de questionário. Lembra que lá na introdução eu disse que nós vamos precisar fazer uma parte prática. Como nós fazemos isso? Aplicando uma entrevista ou um questionário, ou ainda relatando experiências práticas. Então, aqui vocês também vão dizer se vocês aplicaram uma entrevista ou um questionário, ou fizeram relatos de experiência própria, ok? Então, primeiramente, a sua pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa. Depois, quais foram as fontes que vocês utilizaram para construir essa pesquisa? Foi uma revisão bibliográfica, uma entrevista ou um questionário, ou ainda relatórios de experiências próprias. Depois vocês vão dizer se os resultados que vocês encontraram é qualitativa, quantitativa ou quanti-quali. O que significa isso? A sua parte de resultados e discussões te trouxe apenas ideias, conceitos, teorias, então você fez uma pesquisa qualitativa. Você não abordou números, você abordou apenas frases, ideias, conceitos. Então, é qualitativa. Agora, se nos seus resultados e discussões vocês abordarem números, vocês vão fazer cálculos, por exemplo, só isso, sem trazer ideias, conceitos, só números. Então, vocês vão fazer uma pesquisa quantitativa. Agora, se nos seus resultados e discussões vocês abordarem números e também ideias e conceitos, vocês vão fazer uma pesquisa quanti-quali, ok? Então, metodologia
vocês precisam dizer se a sua pesquisa é exploratória, explicativa ou descritiva. Vocês precisam descrever as fontes que vocês utilizaram para fazer a pesquisa, se foi, aplicou uma entrevista, um questionário, fizeram uma revisão bibliográfica, e depois vocês precisam dizer se os seus resultados têm natureza qualitativa, quantitativa ou quanti-quali. Essa é a parte de metodologia. Dúvidas? Posso seguir? Pode perguntar, pessoal. Aproveitem. Esse é o momento. Pode seguir, prof. Por enquanto tá tudo certo. Por enquanto, né? Tudo bem. Então vamos seguir. Fico muito feliz. Bem, resultados e discussões. De todo o trabalho, eu vejo que aqui está a maior dificuldade, tirando como exemplo os semestres anteriores. Claro, também foi uma das primeiras vezes que vocês fizeram essa parte, então é normal que se tenha mais dificuldade na parte de resultados e discussões. O que é resultados e discussões? Nos resultados e discussões, nós vamos fazer uma relação entre a teoria estudada e a prática encontrada. Então, ou seja, a prática nós vamos identificar por meio de uma entrevista ou de um questionário aplicado. Então, fui lá, entrevistei um gestor, fui lá, entrevistei os profissionais. Então, e o que eles falam é a prática, né? Então, quando a gente encontrar esse termo prática no nosso trabalho, isso significa uma realidade. É a fala de alguém que vive a prática e vive aquela realidade. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma relação entre aquilo que nós encontramos na prática por meio da entrevista ou de um questionário e relacionar isso com a teoria. Ou seja, nesse momento, nós vamos dizer assim: na prática, acontece dessa forma. E, segundo a teoria, deveria acontecer dessa forma. Ou ainda, nós vamos então confirmar ou refutar as práticas do dia a dia ali dentro da instituição. Então, eu fui lá, eu apliquei um questionário para o gestor do RH e eu identifiquei que lá eles desenvolvem apenas 3 atividades dos recursos humanos, mas na teoria fala de 5 atividades dos recursos humanos. Então, aqui nos resultados e discussões, eu vou problematizar isso. Olha, conforme a teoria, as atividades dos recursos humanos são 5. No entanto, na prática, por meio da entrevista, nós identificamos que as 5 atividades nessa empresa não acontece, ou ainda vocês podem dizer que acontece. Vocês entendem? Eu preciso relacionar teoria com a prática. E ficou claro para vocês? Querem que eu explique de novo a ideia? Relacionar teoria e prática, tudo bem? Tranquilo, professor. Ótimo. E aí, pessoal, uma orientação que nós temos aqui é que nós devemos apresentar 2 parágrafos de discussão a respeito das contribuições do trabalho. Então, além de fazer essa relação entre teoria e prática, eu preciso fazer mais 2 parágrafos dizendo como o meu trabalho ele vai contribuir, né? Então, eu posso dizer aqui que o meu trabalho ele vem contribuir para aprimorar a gestão dos recursos humanos nas empresas farmacêuticas. E o que mais? Meu trabalho ele vem dar visibilidade para um assunto pouco explorado nesse tipo de empresa. E aí eu vou dizer como o meu trabalho ele vai contribuir, né, para o trabalho e para a prática. Bem, então, basicamente é isso.
Aqui nos resultados e discussões, é importante responder o seu problema de pesquisa que você elencou lá na introdução. É importante responder o seu objetivo. Então, se lá na introdução eu disse que eu quero analisar as práticas de recursos humanos, aqui nos resultados e discussões eu preciso fazer isso, analisar as práticas de recursos humanos, dizendo como são essas práticas ali no dia a dia, na rotina da empresa e como isso aparece na teoria. Conclusão. Bem, outra questão que muitos alunos sempre me questionam. Professor, aqui eu fico sempre me fundamentando nos autores. E qual é o momento que eu vou colocar as minhas próprias percepções? Agora chegou o momento. Na conclusão, é o momento em que vocês vão escrever com as próprias palavras, com as suas próprias ideias, o que você pode considerar do seu trabalho, né? Então, você vai fazer uma reflexão própria, uma reflexão de grupo, caso vocês façam em grupo, e trazer aqui as suas próprias opiniões e percepções sem referenciar nenhum autor e nenhuma ideia. É uma ideia sua, é uma ideia própria, mas que precisa ter uma relação com todo o conteúdo do texto. A parte de referência é algo também que eu vejo que está bem tranquilo. Nessa parte é o momento que vocês vão dizer quais foram as obras, os livros, os artigos que vocês utilizaram ao longo da construção do seu trabalho. Existem maneiras de se fazer, conforme a norma da BNT, e é interessante seguir. Pessoal, guardem bem essa sugestão. A parte de referências é algo que vocês vão precisar olhar lá na metodologia para lembrar como faz. Porque nas referências não é somente copiar o link e jogar o link aqui. Na parte de referências precisa conter todos os detalhes. O último sobrenome do autor, depois o nome do autor, depois o nome do livro, a edição, o ano, e aí tem vários detalhes. Livro se faz de uma forma, site se faz de outra forma. Então, é preciso voltar lá na nossa trilha de aprendizagem para perceber parte a parte. Façam junto com algum exemplo para que vocês possam lembrar. Isso aqui é algo assim que eu vou falar para vocês que vocês sempre vão ter que olhar, porque são muitos detalhes que nós não utilizamos no dia a dia, por isso que nós acabamos deixando algumas coisas de lado. Vou ver ali na trilha de aprendizagem se tem algum exemplo para mostrar para vocês e voltar a explicar. Bem, eu disse a vocês no início que o resumo é a parte que nós vamos fazer por último. Porque o resumo, ele retrata de uma forma geral o seu trabalho. Primeiramente, o exemplo, ele vem dizer assim, que deve conter no máximo 250 palavras. Aqui no resumo, não é o momento que você vai pegar todas as ideias do texto e tentar trazer aqui. Não, isso não é o sentido do resumo. O resumo é algo breve e que traz pontos principais do seu trabalho. Então, por isso, não pode ser algo extenso. Tem que ser no máximo 250 palavras. Como eu faço isso? Eu seleciono todo o conteúdo e verifico aqui embaixo quantas palavras tem. No caso desse exemplo dado, eu tenho 52 palavras. Poderia escrever mais, mas não pode ultrapassar de 250 palavras. E o resumo, ele é feito com apenas um único parágrafo. Não pode ser 2, 3, é apenas um parágrafo. 250 palavras, um único parágrafo. Use fonte Times Roman, espaçamento simples, tamanho 12 justificado, ok? E o que precisa conter exatamente no resumo? O resumo precisa conter tema,
precisa conter o seu objetivo, precisa conter a sua metodologia e precisa também contar brevemente a sua conclusão. A parte do resumo é algo que vai dar ao leitor uma ideia geral do que ele vai encontrar no seu trabalho. E ele vai dizer, entender se vale a pena ler ou não o seu trabalho. Então, é isso que vocês precisam fazer no resumo. Tema, objetivo geral, metodologia e as conclusões. Como é um resumo, pode ser que vocês copiem e colhem exatamente igual. Por exemplo, qual é o seu objetivo geral? O seu objetivo é algo que você escreveu na sua introdução. Então, por isso que você vai copiar exatamente o seu objetivo da introdução e trazer aqui. A sua metodologia você também escreveu. Então, você vai copiar lá de metodologia e escrever aqui. As conclusões você também escreveu. Traga ela também brevemente aqui. E o tema também vocês vão trazer aqui. O tema é algo que vocês também escreveram na introdução. Copie o tema e colhe aqui. Aqui não é para você apresentar o tema, dizer o que é o seu tema, que é o que você vai fazer na introdução. No resumo, é apenas especificar e dizer tema, objetivo, metodologia e conclusão. Dúvidas sobre o trabalho? Quer falar, Jardel? Não? Pessoal, dúvidas? Oi, prof. Oi, Jardel, pode falar. Ali em relação, eu queria tirar uma dúvida assim. Para se trabalhar dentro da cultura nesse paper, uma visão assim que tu poderia me dar nesse sentido. Sobre cultura? Ligada à cultura da empresa ali nessa parte ali da Uhum. disciplina. Uhum. Que ela está ligada ao desenvolvimento organizacional, né? A cultura. Sim, sim. Como é que eu poderia abordar assim uma ideia nesse sentido? Tem uma parte do livro, ali de gestão de RH, que fala as contribuições do RH para a cultura. Como o RH ele contribui para o surgimento da cultura. Então, você poderia relacionar isso, no meu ponto de vista. Você poderia dizer as contribuições do RH para a cultura organizacional e seu impacto na qualidade da empresa. Penso que é uma sugestão, mas aí você pode aprofundar melhor a leitura e encontrar uma abertura aí que você se identifica. Sim. A qualidade, que é o título do paper, ela está ligado sempre ao fator humano, né? O recurso humano, no caso. Sim, a Não está cultura ligado também. à qualidade. Tá entendendo? Sim, é que como nós vimos, existem muitas coisas que impactam na qualidade. E a questão humana também impacta na qualidade. Então, por isso que tem essa relação. A cultura, por exemplo. A cultura, se nós não conseguimos um profissional que ele consiga se adaptar à cultura organizacional, então pode ser que o trabalho dele não tenha qualidade, né? Porque ele pode não se sentir bem socializado, integrado, e isso pode impactar na sua produtividade, de repente na qualidade em si daquilo que ele produz. Mas é um tema um pouquinho complexo. Sim. Obrigado. Imagina. Mais dúvidas, pessoal? Prof, ali no resumo diz sem recuo na primeira linha. Como assim? Esse sem recuo significa que você não vai fazer esse parágrafo. Tá vendo? Você vai fazer direto. Tá. E daí ali também diz que no máximo 250 palavras. Mas tipo, se fechar, vamos supor 220, 230. Perfeito. Tá beleza? Tá bom? Tá ótimo. É no Tá. máximo.
Tá ok, Tá? então. Obrigada. Imagina. Bem, pessoal, então acho que por aqui está tranquilo, por enquanto. Eu sei que vai surgir mais dúvidas. Não se sintam sozinhos, compartilhe comigo, compartilhe com o grupo, para que nós possamos, de fato, construir um trabalho em equipe, tá bom? Socialização. Vamos falar sobre a socialização? Nós sabemos que o trabalho do seminário é composto por duas partes. A primeira parte é a construção do paper, essa que nós estudamos, e a segunda parte, para mim, é a parte mais fácil, que é a parte de socialização, que é o momento que vocês vão socializar aquilo que vocês entenderam, aquilo que vocês aprenderam. Mas nesse semestre, eu pensei em mudar algumas coisas para melhorar a nossa apresentação. A primeira coisa é a questão da apresentação. Antes, eu pedia para que todos do grupo viessem e contasse aquilo que aprendeu. No entanto, para esse semestre, para melhorar, para ser mais ágil, eu pensei em que vocês elejam apenas uma pessoa do grupo para vir e para apresentar, representando os demais do grupo. Claro que os demais do grupo podem contribuir, pode falar também, mas eu pensei dessa forma, uma pessoa vir apresentar para ser um pouco mais rápido e também para ser mais fluido. Vocês aceitam fazer assim? Sim, por mim tudo bem. Por mim, tudo bem. Por favor. Ótimo. Prof, Tá. eu não entendi. Não entendi. Poderia repetir? Com certeza. Bem, então antes todos de um grupo vinham e apresentavam. Nesse semestre, eu estou propondo a vocês que apenas uma pessoa do grupo venha e apresente. Entendeu? No caso, vem e apresente todo o trabalho, no caso. Todo o trabalho. Sim. Então, não tem essa obrigatoriedade de todos estarem, todos falarem. Uma pessoa só vem e apresenta. Uma outra questão que eu percebo muito também é leitura. Tem alguns alunos que leem o trabalho, leem a apresentação. Então, nesse semestre, eu peço a vocês que entendam o trabalho e venham aqui e conte com as próprias palavras, explicando para nós normalmente sobre esse trabalho, sem leituras. Tudo bem? Vamos tentar esse desafio? Dá para tentar. Pode ser? Vamos tentar. Até mesmo por isso eu estou falando para deixar uma pessoa para vir, para ler, para apresentar. Outra dúvida que sempre surge: slide. Tem que fazer slides? Não tem que fazer slide? Bem, eu deixo isso à vontade para vocês, por enquanto, ainda nesse semestre. Porque quando eu comecei o seminário, eu fui falando que nós vamos aos poucos. Então, comecei bem à vontade, depois eu fui estreitando um pouquinho, né? Então, nós vamos sempre seguir assim. Slide ainda não é algo obrigatório. Quem se sentir à vontade para falar com slide, pode fazer. Quem não gosta de slide, tem pessoas que acham que slide mais atrapalha do que ajuda, pode também apresentar sem slide. Então, não é algo obrigatório. Pessoal, o que mais? De dúvidas que eu mais recebo. Eu vejo que basicamente é isso, são essas dúvidas, são essas informações. Em relação à apresentação, eu peço a vocês que fiquem tranquilos, né? Vocês já fizeram o trabalho, então aqui é um momento só de apresentar, de compartilhar.
Eu sei que às vezes a gente fica muito nervoso, mas não se preocupem, fiquem tranquilos. Pessoal, dúvidas sobre a socialização?